Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no ESG Podcast, um espaço dedicado a informar sobre esse tema e a democratizar conhecimentos, informações sobre o ESG, para que você possa atuar de uma maneira de sucesso na sua carreira, nas suas atividades. E hoje eu estou aqui ao lado do meu parceiro Luiz Fernando. Luiz. Ótimo, Valverde. Mais um episódio do nosso programa. E você que está chegando agora, se cadastre nos nossos canais, nas redes sociais. Nós estamos não só aqui no YouTube, como também no Spotify, no Instagram, no TikTok, no Facebook. E se a sua empresa tem metas ESG, venha ser parceiros nossos. Podemos conversar para que vocês também participem dessa iniciativa, esse programa tão importante que traz uma informação tão rica. Né, Valverde? Isso aí. E hoje nós temos o privilégio de ter aqui um convidado muito especial, Eduardo Porciúncula, ele que é gerente geral da Verdeira, que é o braço ali de resíduos sólidos, de gestão de resíduos sólidos sustentável da Votorantim Cimentos. Porciúncula, que bom revê-lo e ter você aqui, que é um craque no tema, formula sobre o ESG, tem sido aí um grande protagonista. Obrigado, Valverde. Obrigado, Luiz Fernando, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente ter esse bate-papo aí sobre temas que são tão importantes hoje em dia. Isso aí, o Eduardo tem, se a gente chama de Eduardo, porque é um querido amigo, tive o privilégio de, quando estive no governo do estado de São Paulo, ter ali a ele e ao grupo técnico ali, né, o board ali da Votorantim, de poder fazer diálogos propositivos, né, sobre a gestão e o gerenciamento de resíduos no estado de São Paulo, colocando em prática a verdadeira responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. E o Porciúncula tem aí esse desafio à frente ali da Verdeira. Você podia contar um pouquinho, porque quando a Verdeira surge, né, ela acaba sendo um bom acontecimento no setor de resíduos sólidos do país e que vai trazendo na sua atividade já o conceito ESG. Porciúncula, conta um pouquinho para a gente aí a história da Verdeira, como é que você passa aí a assumir esse desafio. Legal. Acho que, né, voltando um pouquinho o projeto, né, eu diria assim, da Verdeira começou em 91, há muitos anos atrás. Foi quando a Votorantim Cimentos começou a coprocessar, né? O conceito de economia circular surgiu na década de 90, né? Quando a gente começou, foi a pioneira no Brasil para a tecnologia do coprocessamento. Isso foi passando em 2014, a gente pensou em como que a gente vai colocar mais energia, né, nesse tema de descarbonização, nesse tema de circularidade. Foi quando a gente desenhou, né, o conceito, na época, de uma área de combustíveis alternativos, né, como é que a gente poderia aproveitar a energia de resíduos. Em 2019, surge a Verdeira. Em 2019, a gente oficializa a marca e começa a atuar, né, não só como um conceito de combustíveis alternativos, mas sim como um conceito, uma empresa de gestão de resíduos, né, um negócio de gestão de resíduos para promover a circularidade e também todo o projeto de descarbonização da Votorantim Cimentos. Então, esse foi o início de todo o processo, né? Passa numa transformação do negócio que olhava só internamente a empresa e sim começar a olhar o mercado, oferecer serviços, entender as necessidades, né, das empresas, dos setores, para que a gente possa, em conjunto, promover uma destinação mais sustentável dos resíduos. Então, esse foi o início de todo o processo. E aproveitando aí o gancho, e teve alguma influência de Eco 92, quando o tema começa da questão ambiental, fica mais efervescente, começa inclusive o próprio início da formulação da Política Nacional de Resíduos? Teve aí alguma influência da política pública ou dos eventos globais? Todos esses marcos, né, vamos dizer assim, né, desde a política nacional, eles são potencializadores, né? Como eu falei, a Votorantim se preocupa, né, com essa temática, né, de descarbonização, de sustentabilidade, né, de muitos anos atrás, desde a década de 90. Mas existiram marcos naturalmente,
né, que potencializam esses movimentos, né, e isso com certeza influencia os movimentos, né, não só da Votorantim, mas das organizações como um todo. Então isso vem, como eu falei, né, depois de 2015, 14, 15, começou a tomar uma velocidade, uma importância maior, né, e hoje é esse negócio que une tanto a questão de sustentabilidade, circularidade, né, e também a questão social e ambiental. Bacana, Eduardo. Aqui no backstage, o Eduardo já falou pra gente que ele tem 23 anos de Votorantim, né? Então, e a Votorantim, desde 1991, você trouxe aqui, já tem essa consciência da circularidade, né? Dos resíduos, principalmente. E como é que, então, nasce o Eduardo ESG? Conta um pouquinho também dessa tua trajetória. Antes, ao final de contas, você está na Votorantim desde antes da Verdeira, né? Então, você participou de toda a criação, acredito, de toda a idealização desse projeto. Legal. Minha formação, na realidade, eu sou engenheiro civil, né, de formação, e atuei muitos anos na área comercial, área de marketing, área de estratégia, né, na área de pesquisa e desenvolvimento. Então eu acabei transitando muito para essa área de negócios. E em 2014 eu fui convidado, na época, a construir a estratégia desse negócio. Legal. Então aí que começou a minha trajetória nesse mundo, né, de sustentabilidade ligado a ESG. Então, há 7, 8 anos atrás, foi quando eu ingressei para construir uma estratégia de um negócio que hoje é a Verdera. E de lá, já me apaixonei por essa matemática, né, que a gente entra e se apaixona, né, não só pelo selo que tem hoje, mas também pelo que a gente consegue executar e pensando não só, né, no presente, mas também no futuro, né, da sociedade, de tudo que a gente promove para o mundo. Nossa, bacana, ótimo. Isso é interessante quando, e para você que está conosco, muitos aqui, Eduardo, do nosso público, perfil do nosso público, é muito aqueles que estão iniciando no tema, né, estão buscando conhecer sobre ESG, sobre todo esse conceito, os compromissos, e para também profissionais que já têm uma formação, já têm uma carreira e que está num momento de transição de carreira. Então a gente explora bastante assim a experiência, a vivência do convidado para que possa, e com isso, né, inspirar, estimular aí processos né, pessoais, né, que possa ser de subsídio. Para isso nós estamos aqui. Eu vi você pronunciando Verdera, eu como carioca, às vezes fico em dúvida quando eu pronuncio o E, naturalmente, o E. Mas vamos aqui na Verdera. Eu queria aí, muito pela familiaridade da minha atuação no tema dos resíduos sólidos, queria um pouco que você falasse, engenheiro, você vai gostar disso, falasse um pouquinho dos processos. Como é que está hoje, quando vocês assumem esse compromisso ESG, e isso, é claro, não vai se dar só na esfera administrativa, corporativa da empresa, mas ela vai se dar também ali no processo, no chão de fábrica, ali em todo o processo. E a Votorantim, ela tem uma necessidade de gerar energia para o seu processo, e isso está muito conectado à questão da destinação final dos resíduos sólidos, mas algo que você já tocou em 2 vezes aí, que para mim, sem dúvida, é o grande tema do século, que é a descarbonização, né? A descarbonização da economia, a descarbonização das atividades do setor. Queria que você falasse um pouquinho mais desse aspecto de destinação final ESG de ponta a ponta no trabalho que você conduz. Legal. Vamos lá, o Votorantim Cimentos, o setor de cimentos, ele é um setor que emite muito. O setor tem essa consciência, é um setor intensivo em energia térmica. Além do mais, a produção de cimento tem uma questão de reação química. Para você descarbonar o calcário, você emite CO2. Então, você tem, por um lado, um desafio de descarbonização, né, de todo o setor, e o setor vem avançando nessa temática muito claro, com planos estabelecidos, né? O Brasil tem um plano estabelecido setorialmente para o processo de descarbonização, e a Votorantim também, obviamente. E esse processo passa
não só pela troca da matriz energética, né? Hoje a matriz energética do setor cimenteiro é uma matriz fóssil, né? O coque de petróleo. Então a gente vem trabalhando, falei, desde 91 nessa troca dessa matriz e também em outras alavancas, né? Como você tem a parte de energia, então geração de energia renovável e também a parte de adições no cimento. Então você tem basicamente 3 vertentes que você trabalha. A parte de coprocessamento é uma das que tem uma grande importância. É aí que começa o tema de o que substituir, né, como substituir o coque de petróleo, e você tem uma oportunidade enorme, né, de trabalhar com resíduos, né, sejam eles industriais, sejam eles urbanos, e você consegue com isso, né, trabalhar toda a cadeia. Então, todos os projetos que a gente trabalha, você trabalha toda a cadeia, né? Então a gente a gente entende como a gente é um viabilizador, uma alavanca de uma destinação mais adequada. Eu vou dar alguns exemplos para tangibilizar isso. Né? Para você conseguir captar resíduo, por exemplo, resíduo urbano, hoje a gente trabalha com quem recicla. Então, as associações de catadores, as empresas que são voltadas à reciclagem, a gente utiliza o rejeito da reciclagem como uma fonte de combustível. Isso já está sendo praticado? Isso já está sendo praticado aqui em São Paulo, Curitiba. Então, as principais capitais onde você tem, né, uma vertente que trabalha essa questão de reciclagem. Eu vou dar um exemplo, Curitiba. Curitiba, hoje, todo o rejeito, né, das associações, né, dos ecocidadãos, das pessoas que trabalham com reciclagem, elas vão para uma unidade nossa de tratamento de resíduos. Essa unidade nossa que fica em Itaperuçu, ela transforma esse rejeito no combustível que é utilizado na nossa unidade em Rio Branco do Sul. Então, isso é um exemplo de como que você começa desde o início da cadeia, né, promovendo a reciclagem. Né, em vez de você destinar o rejeito que não pode ser reciclado para um aterro, você aproveita isso. Que aquilo já tem quase que uma vocação plena de CDR, né? Exato. Porque é o rejeito da coleta material seletiva, que já vem, né? Um material que já vem selecionado, que já vem limpo. Aí você utiliza isso para geração de energia para produzir um outro produto que vai voltar para a sociedade. Então, é um conceito, eu diria, um conceito completo, né, de circularidade. E um detalhe que eu acho que é importante, né, normalmente, né, quando você está aproveitando a energia térmica em algumas tecnologias, você tem a geração de um novo rejeito. Né? Diferentemente na indústria do cimento, né, o coprocessamento, você aproveita a cinza, né, do processo de aproveitamento energético como uma matéria-prima para o cimento. Então você tem um ciclo fechado, né, um ciclo fechado de circularidade até a produção, né, do cimento, mantendo as características físico-químicas, qualidade. Interessante. E como que vocês, primeiro, selecionam essas associações? Quais os tipos de relação jurídica que vocês estabelecem com eles, eventualmente? E como que tem algum tipo de exigência de garantia de material, de quantidade? Ou vocês realmente acabam captando conforme essas associações vão disponibilizando? Se você puder falar um pouquinho mais dessa relação de vocês com essas associações, deve ter de tudo, né? Eu falo, resíduo é resíduo, né? Não é um produto, né? Não é uma matéria-prima. Então, a Verdera surgiu para isso, né? Para você se adequar ao que existe no mercado. Então, naturalmente, você tem uma relação, né? Uma relação contratual, seja com a iniciativa privada, seja com uma associação de catadores, seja com o poder público. Então, você tem uma relação contratual e você tem a necessidade de ter essas plataformas, essas unidades de triagem, justamente porque nem tudo que vem você consegue destinar para coprocessamento, né? Você tem que ter essa preparação do material, seleção, trituração. Então, um processo que você executa para você transformar esse resíduo num combustível que é necessário. E a Verdera vem para isso, né? Para você poder promover essa relação, porque no final você não está pegando um único produto, né, e destinando para o aproveitamento energético. Você está pegando resíduo, transformando, adaptando ele, triando, separando, e a gente acredita que isso é a complementariedade das tecnologias que são o segredo do sucesso. Então, quando eu falei, você começa pela reciclagem, né, o rejeito você, né, não pode usar, você faz uma nova transformação para transformar no combustível, e às vezes você tem materiais, né, com materiais metálicos que saem desse processo e vão para um outro processo de reciclagem, num outro setor, numa outra indústria. Interessante.
Eu estou maravilhado aqui com essa questão, né? Porque, muito rapidamente, eu acabei de escrever, quer dizer, foi no final do ano passado, mas eu participei de um estudo da ANCAT, Associação Nacional das Catadoras e Catadores de Reciclagem, e eu escrevi um capítulo, né, para esse estudo, que falava de oportunidades, e dentre elas eu destaco ali a oportunidade das cooperativas num trabalho de regionalização, mas eu falo muito da questão do aproveitamento dos rejeitos como matéria-prima para o setor cimenteiro. E muito significativo, está muito ao encontro do que você está falando, e é algo que ainda não está muito claro. Eu acho que essa iniciativa ainda ela está ainda um pouco, né, mais ali no universo de vocês, porque hoje as cooperativas têm, e isso é uma questão importante no processo ESG, as cooperativas hoje cada vez mais geram rejeitos no seu processo. Eu, por exemplo, fui gestor municipal, fui secretário municipal, numa cooperativa com 65% de rejeito da coleta seletiva, não é do porta a porta. Então, muito interessante que nesse processo de soluções da Verdera possa enxergar muito fora da caixa aí essas possibilidades e que realmente dão a materialização da economia circular na prática. Né? Alverde, você tocou num ponto extremamente importante, né? Primeiro, hoje ainda existe um estigma, né, de que algumas tecnologias, exemplo do coprocessamento, concorrem com a reciclagem, de certa forma vão retirar esse resíduo. Isso é um pecado, né, das cooperativas, né, das associações. É longe disso. E isso a gente vê a exemplo de um projeto implantado, rodando, né, na região sul, em Curitiba. No final, você potencializa essa cooperativa, né, você, de certa forma, gera mais recurso né, dentro dessa associação. Então, é o inverso, né, do que hoje você vê algumas discussões, não, porque se você coprocessar, você vai destruir essa cadeia. Não, essa cadeia ela é importante, ela, né, gera um valor enorme para a sociedade, para o Brasil, e ela tem que ser fomentada. Uhum. E as tecnologias, né, exemplo do coprocessamento, ela vem para complementar. Ela vem para potencializar. Tem até alguns estudos, quando você olha lá fora, à medida que você aumenta o coprocessamento, você pega na Europa, que você chega lá em índices, né, de 60%, 70% de substituição térmica, a reciclagem ela cresce junto. Uhum. Então, à medida que o setor industrial, né, promove o desenvolvimento da cadeia, a reciclagem ela cresce junto. Então, a gente acredita, né, e a gente tem projetos que comprovam isso, que no final a somatória dessas duas tecnologias é que é o sucesso, uma fomentando, né, uma complementando a outra. E um segundo ponto, né, que você tocou, a gente tem uma oportunidade enorme de ganhar em eficiência. Natural, você está lidando com o ser humano, você tem uma certa eficiência. Você falou ainda 60% do que passa por essas cooperativas, esse número é uma média Brasil, e a gente vê isso, né, 50%, 60% sai como rejeito. Então, eu acredito também que a tecnologia vem a somar. Né, a tecnologia, junto com a parte humana, é que vai ter a melhor eficiência para a gente efetivamente alavancar a reciclagem no Brasil, né, e poder que esse rejeito vá ser utilizado de uma outra forma, a não ser destinação para aterro. Isso aí, cara. A gente tem até um projeto aqui, Eduardo, de fazer um ESG podcast on the road, né, Valver? A gente precisa melhorar esse nome, mas a ideia era basicamente isso, dos entrevistados, né, dos participantes aqui do programa, de repente fazer um programa in loco mesmo, para a gente passear
pelos locais, né, de produção e entender um pouquinho melhor. Mas enquanto a gente não fizer isso, eu gostaria, se você puder, Eduardo, só para, como se a gente estivesse fazendo esse tour mesmo, explicasse até para quem está escutando a gente como que é. Então, desde o início, então essas associações, elas levam os rejeitos até vocês vão buscar, e quando chega dentro da empresa, se você puder falar exatamente o processo com mais detalhes, até para que a gente entenda um pouquinho melhor, mas acho que é interessante. Acho que o processo começa pela iniciativa pública, né? Então, os municípios tratando o seu resíduo. Aí é o início, eu acredito que essa tem que ser o grande direcionador. Cada município, falando, né, quando a gente fala de resíduo municipal, resíduo urbano. Então, algumas cidades estão avançando nessa direção e é isso que começa, né? Aí você tem, acho que N formas, né? Você tem essa parte, né, em que você trabalha com as associações, é uma vertente, né? E algumas cidades, né, eu digo Curitiba, né, tem um histórico muito positivo de sucesso nisso. Hoje a parte em que a gente trabalha o último número aproxima 50 cooperativas. A gente sabe que tem mais, então tem um processo também de trazer essas cooperativas para um processo estruturado. Existe a coleta seletiva, naturalmente, né, na cidade, e o município, né, leva esse resíduo para essas cooperativas. É feito todo o processo, né, de triagem, e a prefeitura retira o rejeito. A parte que é reciclável, normalmente as cooperativas, né, têm seus mecanismos, né, de destinação, de venda, comercialização desse material, e a prefeitura retira esse material, e é um processo muito simples. Em vez dela levar para um aterro, ela direciona para uma unidade de tratamento para reaproveitar esse material. Então, isso você tem um ganho, né, de custo. Então, em vez de você ter um custo com o aterro, né, você muda essa lógica de destinação e você passa a ter uma composição mais eficiente, mais econômica. Ganha-ganha, né? Então é um ganha-ganha. Né? Aí ele vai para né, a prefeitura deixa, estou falando exemplo do projeto Curitiba, a prefeitura deixa esse resíduo na nossa unidade e dali a gente trata. Né? A gente tria, transforma em combustível, destina com o processo e aproveita, né, a parte térmica desse resíduo. Então esse é um mecanismo que funciona no Paraná. Mas existem diferentes modelos no Brasil inteiro que estão se estruturando. Acho que o Brasil é um país continental, cada região é uma região, cada prefeitura tem um modelo, então tem modelos com iniciativa privada também, onde uma empresa privada explora essa parte, né, de resíduos, né, transforma. Hoje tem N empresas que estão se formando nessa vertente. Então você tem aí uma relação, né, privado, onde você também coleta esse rejeito, ou ele entrega esse rejeito a uma unidade de preparação, aí você transforma isso num combustível. Então existem diferentes modelos, cada região é uma região. Em alguns casos vocês já recebem já num formato de CDR, né, que é o combustível derivado de resíduo. Exato, né? E tem, né, a gente tem a Verdera, que é uma vertente que opera, mas também a gente tem parcerias com Porque empresas. Vocês precisam de muito, né? Exato. Qual que é o consumo hoje aí, mês aí da Votorantim? No ano passado, a Votorantim coprocessou aproximadamente 1.200.000 toneladas. Resíduos em geral. Então, resíduo urbano, resíduo industrial, pneus, biomassas. A gente praticamente 45% a 50% do volume coprocessado no Brasil. Então é uma escala que tem, né, a gente tem um plano para chegar a 2030 em 53% de substituição térmica, né? Isso representa uma oportunidade de destinar mais de 2,5 milhões de toneladas de resíduo por ano. Então ainda tem uma jornada aí de oportunidade para a gente. Isso está dentro aí de um plano de descarbonização de vocês. Exato. A Votorantim tem um plano, né, que até 2030, quando a gente fala, né, esse volumetria de resíduo, em que ela se transforma? Então, ela se transforma numa redução de emissão de CO2. Hoje, a Votorantim, ela emite por tonelada, né, de cimentício, a gente fala, aproximadamente 230 quilos por tonelada de cimentício de CO2. A gente tem o objetivo de chegar em 2030 a 475. Então, esse é o nosso compromisso público. Isso tem essas vertentes que eu falei lá no início, né? Uma delas é o coprocessamento, né, em você chegar a 53% na nossa matriz energética
proveniente de combustíveis alternativos, combustíveis renováveis, né? Tem a vertente cimentícios, tem a vertente, né, da parte de energias renováveis. É interessante que, assim, os benefícios ambientais da Verdera são claros, né? Você trouxe muito bem aqui. Você acha que também a Verdera é ainda um benefício para a marca, um benefício financeiro, para presente ou futuro? Como que você também vê essa parte que, né, as pessoas também querem que fica aquela história de repente, não, a questão ambiental vai me trazer custos, e não necessariamente acontece dessa forma, né? Como que você vê essa parte? A Verdera, para mim, é um exemplo claro disso, onde você consegue caminhar nas 3 vertentes, né? A vertente ambiental, com o processo, né, de descarbonização, a vertente social, você estrutura cadeias, né, ligadas à economia circular, e uma vertente econômica, né? Então, no final, a gente tem uma iniciativa privada, uma empresa que tem que gerar valor, tem que gerar resultado. Uhum. Né? E você conseguindo, né, essa cadeia tem muito valor. Eu acho que esse é um tema que o Brasil enxerga o resíduo como um custo. E no final você tem muito valor ali dentro. E as empresas estão se posicionando nisso. Então você tem um valor, seja ele de você gerir, né, de você reciclar e vender como um material, você tem o valor, né, que é o que a gente aproveita, o valor energético. Isso tem uma fonte energética, a gente precisa adquirir energia de algum lugar, né? O resíduo é uma delas, então economicamente ele é viável, tem que ser viável, né? E tem se demonstrado isso, né? Você traz um combustível fóssil, né, no América do Norte, da Europa, então você tem um custo com isso, né? E você tem um resíduo aqui estabelecido, próximo à sua operação, então isso com certeza tem um ganho logístico, tem um ganho financeiro em cima disso, né? Então esse eu diria assim, é um negócio que você consegue gerar valor, né? Não só, às vezes, social, ambiental, não estou dizendo que isso não é importante, extremamente importante, mas também financeiro. Então, essa acho que é a grande questão da uma gestão inteligente de resíduos, né? Como que o resíduo deixa de ser pura e simplesmente um custo e passa a gerar valor. Ótimo, nossa, muito bom. E agora, esse não é um conceito fácil de ser... primeiro assumido, né, por uma empresa, né, por exemplo, com a Votorantim, que cria a Verdera como esse braço aí, né? Quais os desafios que vocês enfrentaram ou enfrentam para ser uma empresa ESG? Como é que tem se dado isso aí, né? O que tem, de alguma maneira... ou represado ações, ou colocado vocês ainda, diminuído a velocidade com que vocês tenham, né, a necessidade de andar? Robert, você foi uma pessoa que esteve muito próximo, né, nessa questão regulatória. O Brasil tem uma oportunidade regulatória enorme, não só de modernizar, né, acho que já existiram passos importantes, né? Se pega a própria política nacional, para mim é uma legislação moderna. Sim. Né, a gente tem uma oportunidade de como que a gente aplica essa legislação. Você tem legislações estaduais específicas, né, e federais, a própria CONAMA, que foi modernizada aí há 4 anos, 5 anos atrás, né, e você tem as legislações estaduais. Então, eu acredito que a gente tem uma oportunidade de velocidade na transformação e na modernização das legislações. Esse é um primeiro ponto para todas as tecnologias que existem, né? Aqui não estou falando especificamente de coprocessamento, óbvio que é uma delas, mas você tem uma oportunidade de modernização nas nossas legislações e como a gente opera essas legislações, né? Como que a gente difunde conhecimento e como esse conhecimento permeia pela estrutura técnica do governo. Então, os órgãos ambientais, as secretarias, às vezes você moderniza uma legislação e você tem a dificuldade de operar essa legislação, né, porque tem uma questão técnica de conhecimento, como é que eu licencio, né, um projeto. Então, hoje a gente tem uma oportunidade de reduzir esse tempo de licenciamento. Né? Um licenciamento hoje de uma planta para preparação de resíduos demora 2, 3 anos no Brasil. Então, como que eu ganho tração nessa parte de operação de legislações que já existem e modernização dessa legislação? Esse é eu diria assim, uma primeira alavanca importante que o Brasil tem que trabalhar para acelerar essa temática. O segundo, né, você precisa de capital para isso. A Votorantim, por exemplo, tem um plano, né, para investir 5 bilhões
né, nesses próximos 5 anos, até 2030. Nossa. 1 bilhão ano? Praticamente 1 bilhão ano, né? Para a temática de descarbonização e competitividade. Então, você precisa de recurso tem, né? Exemplo, a gente captou agora aqui no estado de São Paulo 150 milhões de dólares, né, do IFC, né, com a questão de sustentabilidade. Então, financiamento ligado a metas de sustentabilidade, a reduções de CO2. Então, você tem aonde captar esse recurso, mas recurso é um tema importante nisso. E a velocidade, obviamente, que você trabalha, isso depende, né, de cada empresa, mas a Votorantim tem um plano muito claro, né, já tem o que precisa fazer em termos de investimento e onde investir isso para descarbonização. Então, eu diria esses são os dois principais, né, pilares que norteiam legislação, né, capital, e a outra né, vamos dizer assim, com essa cadeia, né, ganha velocidade para se implementar, né, parques, né, de tratamento, de triagem, né, ecoparques, né, um tema que tem surgido. Sim. Né, como é que a gente estabelece essas oportunidades, como que as empresas, né, de gestão de resíduos se posicionam para gerar valor, né, para o meio do resíduo. Acredito que boa parte do desafio de vocês também seria fazer essa ponte até com o governo para detalhar um pouquinho mais as dificuldades e as possibilidades desse setor, né? Porque às vezes o governo ele não está tão ciente disso. Até o Valverde tem essa iniciativa, essa caminhada que ele faz muito nesse sentido, né? De fazer essa ponte entre as necessidades efetivas de cada um dos setores e essa conversa mais próxima, que acho que é muito importante, que são um dos grandes desafios que você acabou de trazer. E acho que outro desafio, não sei se é um desafio ou não, e aí queria ver a sua opinião sobre isso, a gente tem visto um movimento internacional de algumas grandes multinacionais dando alguns passos para trás, né, de repente, da nossa visão, em políticas ESG. Como que você vê isso e como que a Verdera tem visto isso? Se vocês estão vendo isso como algo que vai impactar no business de vocês ou não? Se você tiver alguma opinião sobre isso também aqui para a gente. A Votorantim tem muito claro, né, que a questão, eu diria, as siglas vão e vêm, né? SD é uma sigla mais recente, mas você teve N siglas, né, que surgiram. Mas eu diria, uma coisa são os rumos estratégicos das organizações. E falando nessa temática, a Votorantim não vai mudar. A gente entende que a questão, né, de sustentabilidade, a questão de governança, né, a questão social é uma questão de competitividade futura, é uma questão de perenidade da organização. Então, as empresas que não se prepararem para isso, né, e aí eu estou falando desde uma taxação de CO2, né, que a gente sabe que existe uma discussão no Brasil em cima disso, né, a gente tem operações lá fora que, né, já operam com taxação de CO2, é uma questão de escolha das pessoas, né, ou às vezes até das empresas. Exemplo, hoje tem empresas construtoras que exigem um cimento sustentável, né, porque ele está lá na obra dele, né, com um certificado, né, Green Building, que ele precisa entender todo o ciclo de vida do produto. Então, eles exigem um produto com uma certa especificação em relação a emissões ao ciclo de vida como um todo. Então, tem uma necessidade que as empresas e a sociedade vai cobrar as organizações de se estruturarem, né? Tem uma questão, eu falo, de responsabilidade mesmo socioambiental, né, que as empresas, a Votorantim tem isso muito claro, planos para isso. Então, eu diria, você pode às vezes perder um pouco de tração, né, seja por uma questão de custo capital, seja por uma questão de momento, mas isso hoje eu falo pela Votorantim, está dentro da estratégia da Votorantim e ela tem um plano e vai seguir, né, porque a gente acredita que isso é importante para a perenidade e para a competitividade da empresa no futuro. Então, eu acho difícil, né, grandes corporações tirarem o pé totalmente, né, dessa temática. O que você sempre vê são ajustes naturais, né, de time em função de algum cenário macroeconômico, que faz parte do business de qualquer empresa, né? Às vezes você acelera a CAPEX, acelera investimento, você desacelera por uma questão de cenário econômico. Eu diria,
talvez esteja mais ligado a isso do que a uma questão, né, porque algum país se posicionou de forma diferente, né, não é isso que vai mudar as estratégias, né, de longo prazo das empresas, né, dar uma guinada, você ajusta rotas. Interessante, né, Valverde, que você trouxe agora, Eduardo, a questão dos green buildings, né? A necessidade dessa iniciativa, dessas empresas que trabalham com green building, de mapear toda a cadeia e buscarem por cimentos ecologicamente corretos ou que tenham um selo de sustentabilidade, uma preocupação ESG. Quando vocês pensam no futuro da Verdera, vocês veem esse mercado como um mercado crescente e aí vocês projetam o crescimento desse mercado para também projetar o crescimento de vocês? Como que está essa projeção de crescimento de vocês ou como que vocês veem esse futuro? Com certeza, Luiz Fernando. Eu falo, essa é um caminho sem volta. Uhum. Né? As indústrias têm que se preparar para isso, né? Então, ter produtos mais sustentáveis, ter produtos que atendam a necessidade, né? No caso da construção, né? das empresas de engenharia que estão sendo exigidas, né? Seja para captar um financiamento, né, seja porque um cliente, né, hoje já tem consciência, né, eu quero comprar um apartamento que tem uma eficiência energética, que tem uma eficiência, né, de materiais que são utilizados. Então, essa discussão de engenharia de materiais não é nova. Né, e tem uma questão né, da sociedade que vem adquirindo informação, né, e exigindo isso, né, de quem ela consome. Tem uma questão, né, dos setores, diferentes setores, aí a gente está falando aqui do setor, né, de construção civil, que de certa forma vem se preparando para isso, seja por uma questão de competitividade, seja uma questão, né, para captar recursos, seja uma questão de velocidade de construção, eficiência construtiva, e naturalmente isso vem vindo para a cadeia, para as indústrias que produzem os insumos, né, então seja no setor de cimentício, né, de cimento, seja no setor de aço, né, do que for. Então, isso vem sendo tracionado e ganhando velocidade. Então, eu acredito que isso não tem volta. Ótimo, bacana. Eduardo, eu queria entrar agora num outro tema, que é, quer dizer, ele sempre esteve aqui presente, mas aprofundar um pouquinho mais aí com vocês a questão da economia circular, né? O Brasil agora tem uma política pública, né, um programa, né, de economia nacional de economia circular, um plano, né, nacional de economia circular, e vocês estão bem envolvidos nessa temática, inclusive como membro do comitê curador da Vertical, né, economia circular. Como é que tem sido, primeiro, a relação de vocês com o poder público em relação a esse tema, com os demais stakeholders, né, que de alguma maneira, cadeia de suprimentos, fornecedores, né? Como é que tem sido essa relação? Se já tem se estabelecido algum critério, né, por conta de vocês serem um grande player, né? E também com governos. Como é que está isso? Como é que está a economia circular na pauta de vocês? Esse é um tema, né, extremamente importante, né? Como que a gente se insere dentro de uma cadeia, seja de logística reversa, seja de reciclagem. Então, acho que a gente tem avançado na questão de legislação. Então, tem alguns estados, né? A gente tem a legislação federal, sim, que ainda não entende que o aproveitamento energético pode ser uma forma de economia circular. Então, a gente tem trabalhado, discutido. Esse é um debate que precisa ser feito melhor. Até né? Porque a economia, assim, o aproveitamento energético tem várias tecnologias, né? Então, como é que eu diferencio cada tecnologia, né? E o que uma tecnologia tem diferencial? Então, isso acho que é um debate importante que tem acontecido. Mas a gente tem em alguns estados, né, como você tem a federação e você tem as legislações estaduais, onde a gente já tem conseguido ter um entendimento comum em que o aproveitamento energético pela tecnologia do coprocessamento, ele é um potencializador, né, que é o exemplo que eu falei. Então, você pode, de certa forma, promover a reciclagem, né, que está dentro do conceito de economia circular,
e aproveitar o rejeito disso para a produção de energia para a tecnologia do coprocessamento. Então, a gente tem avançado nesse entendimento comum e eu acho que tem tido passos positivos, ainda não na esfera federal, mas na esfera estadual. Em Minas, a gente, né, já conseguiu que, essa parcela que possa ser aproveitada para coprocessamento, por exemplo, ela entre na política de créditos, né, de reciclagem. Tá. Então, esse é um primeiro passo importante que eu falei ali atrás, né, da modernização das legislações, né, e como que a gente tem um entendimento comum dos benefícios de algumas tecnologias. Esse é uma em nível federal, vocês já conseguiram esse convencimento de que... Em nível federal, acho que a gente tem tido boas discussões em relação a isso. Acho que ainda não tem, né, um entendimento único em atores importantes para isso. Mas eu acho que os exemplos, né, estaduais, quando a gente começar a vivenciar isso, aí eu falo, tem projetos que não estão ligados à questão de crédito, de reciclagem, mas que já funcionam e você vê os benefícios. Então, é como que eu potencializo isso? Né? Por exemplo, você poderia estar, de certa forma, gerando uma remuneração para as associações por meio do crédito de reciclagem, não só com a parcela que vai especificamente para a produção, né, de uma matéria-prima de plástico, mas, por exemplo, a parte de aproveitamento energético, né, na tecnologia do coprocessamento, eu poderia estar gerando um crédito para essa cadeia e fomentando ainda mais, né, amplificando ainda mais a estruturação dessa cadeia. Então, acho que esse é um diálogo que a gente entende que é positivo, tem avançado, mas a gente ainda tem que uniformizar entendimento. Então, essa é uma primeira vertente. E ele pode fazer toda uma diferença no fomento, no crescimento, você né? Tá, de certa forma, o crédito no final é recurso para essa cadeia. Você está injetando o recurso numa parcela que hoje é custo. Não. Né? Você transforma um custo de destinação... Custo passivo ambiental. Passivo ambiental, né? Numa receita que amplifica essa cadeia. Então, como é que a gente tem esse mesmo entendimento? Acho que essa é a grande discussão. A outra eu falo que né, tem a ver com como é que você fortalece a questão da economia circular. Acho que na iniciativa privada isso é muito mais claro, né? A gente tem projetos, aí, dando alguns exemplos, acho, né? A gente tem projetos no setor de shoppings, né? Então, o setor de shoppings tem caminhado, né, para uma questão de sustentabilidade dentro da destinação dos resíduos. Então, a gente hoje, né, tem projetos nesse setor onde você destina praticamente 90%, em alguns casos, né, eu não diria nunca 100%, né, é difícil você conseguir, mas uma parcela grande disso já vem para a tecnologia do coprocessamento. Né, você tem a questão do setor agro, né, o setor agro que é, né, uma locomotiva do Brasil, você tem uma questão de resíduos gerados, seja em hubs logísticos, em portos, né? Sim. Então, isso tem avançado muito em como você aproveitar, né, o resíduo de uma casca de soja, né, um resíduo de varrição de um porto, que você tem um material que pode ser aproveitado, né, e você, em vez de destinar, você fomenta a questão da circularidade. No norte do Brasil, a questão do açaí. Né? Açaí vamos dizer assim, o Brasil é conhecido, né, mundialmente pela produção do açaí. O caroço do açaí era um problema. Né? Um problema, uma questão até de saúde pública. Né? Ele era jogado, né, em rio, ruas. Né? Nós vamos ter a COP agora lá em Belém. Né? Se você visitar a periferia de Belém, você tem uma problemática, né, de descarte irregular do caroço do açaí. A gente desenvolveu um projeto, hoje a gente destina mais de 30 mil toneladas do caroço do açaí para coprocessamento numa fábrica nossa em Primavera. Tem poder calorífico? Tem, é uma biomassa. Uma biomassa. O caroço é uma biomassa. Você tem lá 2.800, 3.000 de poder calorífico. Então, são exemplos de diferentes setores que você pode, né, criar esse conceito de economia circular, né, e como que as legislações vêm para fomentar isso. E a outra, eu diria assim, são os resíduos urbanos. Né, que você também pode acelerar isso, né? Você, com o crédito de reciclagem, acho que isso, né, tá mais claro quando você seleciona o material plástico, né, o papel para reciclagem direta, né? Mas eu acredito que você tenha a oportunidade, né, do que não está sendo aproveitado para reciclagem, de você destinar
por exemplo, para o coprocessamento. A gente tem projetos nesse sentido que já rodam, já funcionam. Né? E se uma legislação vem para fomentar isso, para potencializar isso, né, você, de certa forma, só tem a ganhar. O Paraná agora, né, saiu em Curitiba, saiu um edital, né, do resíduo urbano, né, com o conceito de você reciclar, né, você recicla e você não destina mais a parcela, né, do rejeito, né, esse é o conceito digital. Você não destina para aterros, você tem, né, metas que estão sendo estabelecidas nesse digital para você aproveitar isso para uma tecnologia, né, de aproveitamento térmico. Então, acho que esses movimentos, né, eles vão vir de várias frentes. Né? Então, tem uma parte de regulamentação, tem essa parte de incentivos, né, com créditos de logística reversa, né, que você tem a oportunidade de melhorar e não só focar numa única tecnologia. Né? Você pode ter 2 ou 3 tecnologias que entram dentro de um programa e os projetos privados e os projetos, né, que os municípios, né, podem operar para você melhorar uma gestão pública, né, de resíduos. E essa parte aí regulatória, ela é muito importante para destravar, mas eu vejo também, até para fortalecimento desse conceito, né, que se insere aí no ESG, de ter também uma sensibilização do governo, né, como um todo, para entender. É um trabalho de convencimento muito significativo que eu vejo que o setor, que a empresa, né, vai precisar fazer ou potencializar essa atuação, né? O Brasil tem, né, um potencial enorme. A gente sabe que tem, né, uma problemática por trás disso. Né? A gente ainda tem, né, uma parcela grande, né, aí falando do resíduo urbano, que não vai nem para aterro. Vão para os lixões, né? Mais de 3 mil lixões operando ainda. Então, o Brasil tem uma oportunidade, né, de evoluir isso e né, como eu falei lá atrás, como que a gente opera a política nacional de uma forma positiva, né, como que ela efetivamente acontece nos municípios. Mas eu diria que tem um processo de mudança de modelo mental no Brasil que o resíduo ele é só custo. Né? Eu acho que os municípios poderiam operar o seu resíduo de uma forma mais positiva, né, e gerando valor. Exemplo, né, que você tem aqui em São Paulo, você tem alguns exemplos de PPP em Salto, que já caminham nesse sentido. Né, você tem um projeto, o edital no Paraná, em Curitiba. Então, você vê exemplos onde você pode, de uma certa forma, resolver a questão de resíduos, né, não só, né, diria assim, destinando para um lixão, né, que eu falei, não é nenhuma destinação, né, não só descartando num lixão, mas não só, né, destinando para aterros, mas de certa forma aproveitando e gerando valor, né, e reduzindo o custo. Né? Às vezes eu vejo a discussão, porque o resíduo é só custo. Como que eu diminuo essa pressão por custo, extraindo valor? Hoje tem sido, inclusive, para o universo das municipalidades. Né? Isso cada vez mais tem sido, eu estava contando aqui que recentemente tive a experiência numa prefeitura e o valor da gestão, da limpeza pública está cada vez pior, né? E sem contar aqueles lixões urbanos que acontecem no sentido dos pontos viciados ali se transformarem em lixões ali quase que, né, colocando a cidade nesse ambiente. Agora, você falou aí no norte do país, dá uma palavrinha rápida para nós como é que a Votorantim vai se inserir, se é que vai se inserir na COP30, como é que vocês estão imaginando? Qual também que é a expectativa, né, Luiz, de vocês em relação a essa COP aqui no Brasil? A COP, acho que COP30 está gerando uma expectativa, né, grande no Brasil e tem que gerar mesmo. A gente, obviamente, está indo setorialmente, né? O setor, como eu falei, é um setor que tem uma relevância nessa temática, né, de mudanças climáticas. Então, a gente está presente, né, vai estar presente, mas o Brasil tem uma oportunidade enorme, acho que a COP. Né?
tanto em questões locais, vamos dizer assim, né? A gente tem que aproveitar esses eventos para desenvolvimento local, né? Então, como é que Belém se estrutura e fica um legado, né, da COP, né, para a própria cidade, acho que é um primeiro passo. E o segundo é como que o Brasil efetivamente se posiciona como um líder nessa temática de mudanças e riscos climáticos. O Brasil é um país que está à frente, né, de grande parte, né, do mundo em relações, né, exemplo de geração de energia renovável. A gente tem uma matriz 90%, né, hídrica, eólica, solar. Então, a gente tem um exemplo para o mundo em relação à produção de energia. O Brasil tem reservas, né, a própria Amazônia que se discute, né, tem reservas, né, enormes, né, que podem servir, né, para a questão, né, de descarbonização global. Então, como que o Brasil se posiciona de uma forma efetiva? Acho que esse é o grande desafio da gente conseguir organizar isso, né, politicamente, né, com as iniciativas privadas, os projetos privados que também têm nessa direção, né, não só para se mostrar, né, como uma potência, mas sim em como trazer recurso para o Brasil. Né, como que você pode financiar esse movimento no Brasil com recursos externos, né, para você alavancar ainda mais né, esses projetos que têm acontecido no Brasil. Então, eu falo, a oportunidade está, né, tá aí, a janela está se abrindo. Né, isso a gente acha que se organizar bem, a gente pode tirar muito, né, da COP, né, não só em termos de imagem, né, como o Brasil já é. E aí, fazendo um parênteses aqui, né, o exemplo do setor cimenteiro no Brasil, apesar de a gente saber da nossa responsabilidade, é um dos setores mais eficientes. A indústria, né, cimenteira no Brasil é uma das indústrias mais eficientes no mundo em termos de redução de emissão. Nós estamos na vanguarda aqui, né, em termos de produzir um cimento com a menor emissão de CO2. Né? Assim como eu falei, isso acontece no setor energético, né, acontece em diferentes setores. Então, como que a gente não só mostra isso para o mundo de uma forma clara, né, como que a gente tem avançado, né, mas também capta recursos para potencializar ainda mais essas ações. Então, para mim, a COP é uma janela de oportunidade gigante que, se a gente saber se posicionar como nação, tem a gerar muitos frutos para o Brasil. Muito bom. Bom, acho que precisaria de mais uns 3 programas aqui para aproveitar toda a tua experiência, Eduardo. Mas a gente está chegando aqui no final do nosso programa e, como tradicionalmente, a gente faz uma última pergunta para os nossos convidados. Eu queria saber, então, Eduardo, como que você se vê nesse mundo ESG, num futuro próximo, e como que você enxerga a Verdera encaixada nesse futuro da ESG? Bom, acho que falando eu como, né, Eduardo, como profissional, né, e você falou, né, aqui é um programa, né, para a gente levar experiência, é um campo enorme. Né? Quando a gente fala ESG, não é só uma questão de mudança climática, de oportunidade de sustentabilidade, né? Você tem uma vasta gama de áreas que você pode atuar. Né? Eu falo, estou há 7 anos nisso e sei um pouquinho só, né, do que representa essa sigla. Então, profissionalmente, para mim tem sido uma curva de aprendizado e muitas oportunidades. Né, e ligado a uma questão que para mim é importante, que é a construção do futuro. Né, e a gente pensa, né, em família, em filhos, netos. Então, acho que você consegue juntar uma questão profissional e efetivamente gerar valor para o futuro, né, para a sociedade e para pessoas próximas, né, a você. E a Verdera, né, e falando na parte, né, de negócio, a Verdera, desde 2009, vem crescendo em passos largos. Né? Então, as oportunidades de negócio, as oportunidades de geração de valor, né? Quando eu falo geração de valor, não é só monetário, né? É questão social, questão de construção de cadeias, né? Questão de provocar, né, a mudança de modelo mental, de regulamentações. Né? É um desafio, exige energia, né? Exige resiliência, mas eu acho que existem movimentos positivos no Brasil. Né? O Brasil, eu falo, não precisa reinventar a roda. Né, você vê, a Europa está há 40 anos à nossa frente. Então, é só você olhar e ver como que eu
trago isso para o Brasil, óbvio que tem as particularidades, mas existem oportunidades enormes. A Verdera, né, surgiu para isso, né, com o propósito, né, de como que a gente promove a circularidade, né, para, obviamente, atender um objetivo muito claro, que é o plano de descarbonização da Votorantim Cimentos. E acho que tem tido sucesso nessa trajetória, porque existe um caminho de oportunidades, uma jornada de oportunidades que o Brasil ainda está só começando. Muito bom. Bacana. Então, agradeço novamente aí por ter participado com a gente, Eduardo, ter aceito o convite. Aqui é muito importante a gente trazer toda essa experiência dessas pessoas que já estão envolvidas e com grandes projetos, com que fazem grandes diferenças. Acho que o público que nos assiste também é isso que ele espera do nosso programa aqui, né, Valverde? É isso. Porciúncula, obrigado. Você trouxe aqui uma atuação profissional muito, e a gente percebe a tua paixão também pelo que você faz e você acredita, né, nesse processo, você é parte importante desse processo numa empresa, num grupo tão importante para o país, para o desenvolvimento sustentável do país. Você hoje pôde aqui, que nos assiste, ter esse privilégio de ter esse encontro aqui, né, Luiz, com esse profissional, mas também nesse episódio a gente pôde entender caminhos importantes para a consolidação do ESG. Outro aspecto também que me chamou muito a atenção foi o seu olhar sobre a questão regulatória, as políticas públicas, enfim, acho que nós passeamos aqui por vários pontos que enriquece aqui o nosso ESG Podcast. Muito obrigado, Porciúncula. Convido também a vocês a se inscreverem no nosso canal, nos seguir no Instagram, isso. ESG Podcast. Isso, a gente está em praticamente todas as redes sociais, né, Valverde? Se você está na pressa, está no carro, no trânsito, quer ouvir a gente via Spotify também, nós temos o nosso canal no Spotify, nós estamos no Instagram com vários cortes que são muito interessantes, de alguns assuntos pontuais, mas que também é aquela pílula, né, que a gente quer entender um pouquinho mais sobre ESG. E se você também tem, de novo, metas de ESG na sua empresa, venha atingir essas metas com a gente, participe do programa, seja um parceiro nosso, a gente está super aberto e esperando até para fazer uma expansão do nosso programa, para que a gente consiga fazer mais programas e atinja muito mais pessoas. Muito bom. Obrigado de novo, então, Eduardo. Obrigado, Valverde. E até o próximo episódio. Muito obrigado.